Presidente Lula volta a pedir queda dos juros e diz que se não é possível cumprir a meta da inflação, melhor mudar a meta. Depois de 5 anos, o governo libera a abertura de novos cursos de medicina no país. Crianças assassinadas em Santa Catarina são sepultadas e as que estavam no hospital voltaram para casa. Realizada a primeira reunião do governo federal para melhorar a segurança nas escolas. Ministro da Justiça autoriza a investigação sobre presença de grupos neonazistas no Brasil. Prevenção de incêndios em terras indígenas evita doenças cardíacas e respiratórias. Brasileiros que pegam estrada neste feriado precisam ficar atentos às novas regras de segurança no trânsito. E um casal está há 3 anos viajando em um trailer para conhecer 74 parques brasileiros. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Foram enterradas hoje as 4 crianças vítimas do ataque a uma creche em Blumenau, Santa Catarina. A cidade passa por um momento de luto coletivo e diversos eventos foram cancelados. O autor do ataque já teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. A dor dos familiares instaurou um clima de tristeza e dor pela cidade de Blumenau, que amanheceu de luto nesta quinta-feira. A terceira cidade mais populosa de Santa Catarina, mais parecia um pacato interior. Parentes, amigos e moradores da cidade foram até o cemitério prestar as últimas homenagens às vítimas mortas no ataque. Durante a cerimônia, o cemitério ficou praticamente lotado e a imprensa foi orientada a não tirar fotos das salas ou dos caixões. 3 crianças foram sepultadas no cemitério São José. A 4ª criança no cemitério Salto do Norte, também em Blumenau. No velório de um dos meninos de 4 anos, algumas pessoas levaram rosas e balões brancos. No caminho até o sepultamento, parentes carregaram cartazes com fotos e mensagens de despedida. As escolas da cidade foram fechadas e os eventos suspensos. Até o conhecido evento de Páscoa de Blumenau foi deixado de lado em razão do luto. Durante todo o dia, diversos moradores depositaram homenagens, ursos de pelúcia e pedidos de paz em frente ao Centro Educacional Bom Pastor, todos clamando por justiça. Nas últimas horas, o autor do ataque teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, após passar por audiência de custódia. A decisão do juiz foi justificada pela necessidade de manutenção da ordem pública e da aplicação da lei penal. Agora, o processo seguirá para a 2ª Vara Criminal de Blumenau, sob sigilo, por conta da presença de menores de idade no caso. As outras 5 crianças feridas no ataque passaram por exames médicos e tiveram alta na manhã desta quinta-feira. Só uma recebeu ontem. Ela havia sido levada para um outro hospital da região com ferimento no ombro e foi atendida por uma equipe assistencial. Um dos assuntos que mais preocupam o grupo interministerial criado pelo governo para apresentar medidas de combate à violência nas escolas é a comunicação via internet, um meio que espalha as ameaças sem qualquer controle. O grupo de trabalho do governo federal que discute políticas públicas e protocolos de enfrentamento à violência nas escolas se reuniu pela primeira vez nesta quinta-feira. Neste primeiro encontro, ministros e secretários indicaram os técnicos que vão compor este grupo de trabalho. Os técnicos de cada ministério vão se reunir semanalmente e uma vez por mês os ministros também vão participar deste encontro. Em 90 dias, o grupo de trabalho vai apresentar uma proposta de política pública para enfrentar a violência nas escolas. A criação deste grupo
foi uma determinação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, após o ataque em Blumenau, que terminou com 4 crianças assassinadas. Depois do encontro, os ministros falaram com a imprensa e apresentaram algumas ideias que estão em discussão. Terão ações mais urgentes, né? Terão ações a médio prazo e ações a longo prazo. Por exemplo, nós estávamos discutindo a possibilidade de a gente ter um disco de denúncia específico para a questão da violência nas escolas. Nós temos hoje, por exemplo, o disco de denúncia 100, que é violação de direitos humanos. Nós temos o 180, que é violação de direitos à violência das mulheres. Então, criar um canal direto, específico, porque é importante as pessoas se anteciparem. Sentiu ali episódios suspeitos em relação a um colega de sala de aula, alguma pessoa na rua, no bairro, porque a escola tem uma relação muito forte com o bairro. Então, é um dos pontos que nós queremos ver a viabilidade o mais rápido possível de criar um canal de denúncia de violência nas escolas, né, para ter esse canal mais rápido. Nós falamos em políticas territoriais, mas essas conexões hoje se dão numa escala global, né? Jovens que se conectam com outros jovens, não só no nosso país, em todo o mundo, infelizmente com esse reforço de uma pauta de ódio e uma pressão sobre o jovem para ele não se sobressair sendo alguém que reforça a comunidade, a solidariedade, né? A boa formação, os valores que defendemos, inclusive no Sistema Único de Saúde. Infelizmente, esse ambiente da internet tem as suas contribuições boas para a sociedade, mas tem as suas mazelas, e nós sabemos que tem grupos de pessoas que se alimentam desse tipo de situação, então vocês podem também ajudar, não dando a visibilidade que esse cidadão possa influenciar outras pessoas a cometer esse tipo de atrocidade, né? O Ministério As Mulheres que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus de todo o Brasil se levanta em uma ação necessária contra os massacres em escolas. A pastora Thaís Benevente, que lidera esse clamor, conta mais sobre o trabalho que está sendo feito. Olá, muito obrigada pelo convite para estar aqui novamente. Diante dessas atrocidades, dessas notícias que têm acontecido, e que, na verdade, não são novas, não é nenhuma novidade, não é? Que o nosso inimigo espiritual, ele tem ceifado vidas desde que o mundo foi corrompido, né? Desde que Caim matou Abel, enfim. A maldade sempre existiu, talvez hoje haja uma visibilidade maior do que o diabo faz, né? Mas nós entendendo que existe, então, uma potestade agindo nessa área, que é ceifando vidas de inocentes nas escolas, professores, alunos, nós, então, como Igreja de Cristo, devemos nos posicionar. Como? Através da oração, através do fechamento dessas brechas que estão acontecendo no mundo espiritual. Então, quando há um levante do inimigo, nós percebemos quando há quedas de avião, várias coisas acontecendo no mesmo propósito, a igreja deve, com certeza, se levantar para que haja uma união ali no mundo espiritual e esse mal venha a ser completamente destruído. E é o que nós estamos fazendo. Nós, então, fomos até as portas das escolas, ungimos as portas das escolas, tomamos a nossa posição no mundo espiritual, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, repreendemos a ação do inimigo, da morte, o espírito do engano que toma conta dessas pessoas também, enfim, e repreendendo toda a ação de Satanás, do inimigo, nessas vidas e impedindo que o espírito maligno entre nas escolas. Então, está aí todo o trabalho que a gente tem feito desde que essas notícias aconteceram. O ministro da Justiça, Flávio Dino, assinou uma determinação para que a Polícia Federal instaure um inquérito para apurar organismos nazistas e neonazistas no Brasil. Flávio Dino afirmou que há indícios de que haja uma atuação interestadual desses tipos de organizações. O ministro informou ainda que a PF deve investigar crimes como racismo e apologia ao nazismo. O fato veio à tona após a Polícia Civil de Santa Catarina descobrir a existência de uma filial de um grupo internacional de supremacia branca no Brasil.
De acordo com as investigações, o grupo tinha um plano para implantar no país uma célula radical de supremacia branca. Segundo o ministro da Justiça, existem indícios de uma possível configuração de crimes previstos na Lei 7.716/89, a Lei do Racismo, que pune todo tipo de discriminação ou preconceito, seja de origem, raça, sexo, cor ou idade. Segundo a legislação brasileira, a pena prevista para quem é indiciado por esse crime é de 2 a 5 anos de reclusão. No documento assinado por Dino, consta que é crescente no território nacional a ocorrência de discursos de ódio e práticas de intolerância por grupos neonazistas, neofascistas e extremistas. Além disso, o ministro afirmou que também há indícios de comunicação de brasileiros com grupos de outras nações, bem como a utilização da internet para a disseminação e articulação de condutas criminosas. A China mobilizou nesta quinta-feira navios de guerra e um helicóptero anti-submarino nas águas próximas a Taiwan, após a reunião entre a presidente da ilha, Tsai Ing-wen, e o presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy. Apesar das advertências chinesas, o encontro foi realizado durante uma escala da líder taiwanesa em seu retorno da viagem a Guatemala e Belize, 2 dos últimos aliados da ilha autogovernada. Washington e Taipei conspiraram entre si para permitir que os separatistas independentes de Taiwan realizassem atividades políticas nos Estados Unidos e realizassem intercâmbios oficiais entre os Estados Unidos e Taiwan, melhorando as relações entre os dois lados sob pretexto de trânsito de viagem. O Ministério das Relações Exteriores da China prometeu medidas firmes e eficazes para salvaguardar a soberania nacional e a integridade territorial. Embora Taiwan seja governado de maneira autônoma há mais de 70 anos, a China considera a ilha parte de seu território e defende a recuperação de seu controle em algum momento, inclusive pela força, caso seja necessário. A seguir, presidente Lula volta a pedir queda dos juros e diz que se não é possível cumprir a meta da inflação, melhor mudar a meta. E ainda, depois de 5 anos, o governo libera a abertura de novos cursos de medicina no país. Os donos de faculdade e candidatos a conseguir um diploma de médico estão contentes. Agora poderão ser formadas novas turmas. A abertura de novos cursos de medicina voltou a ser autorizada pelo Ministério da Educação. Há 5 anos, o governo federal proibiu a abertura de novas turmas, mas a moratória decretada pelo ex-presidente Michel Temer chegou ao fim nesta quinta-feira. O congelamento foi uma estratégia para controlar a qualidade da formação dos profissionais de saúde no país após a abertura de um grande número de cursos de medicina no Brasil. A autorização da volta dos cursos de medicina na rede privada de ensino foi publicada em portaria do Ministério da Educação no Diário Oficial da União desta quinta-feira. As novas regras publicadas pelo MEC garantem a abertura de novas turmas de medicina apenas mediante chamamento público ou edital, ou seja, o governo federal vai autorizar as instituições privadas de ensino a criarem novas turmas de acordo com a necessidade do Sistema Único de Saúde. Para a Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior, a criação de novas turmas é uma oportunidade para o governo federal rever a regulamentação da graduação de médicos. A associação afirma ainda que é fundamental garantir a oferta de cursos de medicina em grandes capitais e também em pequenos municípios, onde há maior carência de profissionais de saúde. A ABMS defende ainda que o ideal é que sejam avaliadas e autorizadas novas vagas tanto por meio do programa Mais Médicos quanto pelo processo tradicional. Desta maneira, será possível democratizar o acesso aos cursos superiores de medicina em conjunto com outras políticas públicas de financiamento público. Além disso, é importante considerar ações governamentais específicas para garantir a fixação dos egressos onde há mais necessidade,
não só por meio da criação de novos cursos. A palavra inclusão faz parte do nosso vocabulário do dia a dia, mas pode ficar apenas no que ela representa, sem colocá-la realmente em prática. E o setor de turismo é um dos que precisam de maior atenção, uma atenção muito especial para investimento inclusivo. Pessoas com alguns tipos de limitações muitas vezes não conseguem realizar o sonho de viajar para curtir um passeio na praia ou em outros pontos pela falta de acessibilidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 20% dos habitantes do planeta têm algum tipo de doença crônica, como diabetes, problemas cardíacos, câncer ou distúrbios mentais. Além disso, o envelhecimento da população mundial, que traz desafios como limitações físicas ou situações de declínio cognitivo e diagnósticos de ansiedade e depressão, têm sido cada vez mais frequentes. As dificuldades inviabilizam a oportunidade de conhecer novos lugares, povos e costumes. Se o setor de turismo se dispusesse a abraçar a causa desse enorme contingente, o resultado seria benefício para todos. Para o segmento, um aumento significativo de receita e consumidores fiéis. Para as pessoas, melhora do sentimento de pertencimento e autoestima. Foi com base nessa premissa que pesquisadores de diferentes áreas da Universidade Edith Cowan da Austrália, Direito, Negócios e Medicina de Precisão criaram o conceito de terapia de viagem, no qual o turismo passa a ser encarado como um meio de melhorar o bem-estar e saúde mental. Foi com base nessa premissa que pesquisadores de diferentes áreas da Universidade de Edith Cowan da Austrália, Direito, Negócios e Medicina de Precisão criaram o conceito da terapia de viagem, no qual o turismo passa a ser encarado como um meio de melhorar o bem-estar e a saúde mental. Para um dos pesquisadores, a indústria turística deveria se engajar em garantir o suporte necessário para que pessoas física ou mentalmente vulneráveis se sentissem acolhidas. De acordo com o estudo publicado no Jornal Internacional de Gestão Hospitalar Contemporânea, diversas iniciativas ajudaram a tornar o setor mais inclusivo, passando por acomodações, alimentação, transporte, entretenimento, sempre considerando a possibilidade de esses viajantes dependerem de um cuidador. E o Banco Central informou hoje que as retiradas de dinheiro da caderneta de poupança bateram recorde nos primeiros 3 meses do ano. Nesse período, os depósitos somaram 908 bilhões de reais e as retiradas 959 bilhões e meio de reais. Uma diferença de 51 bilhões. Foi o maior saque coletivo para esse período desde o início da série histórica, que começou em 1995. O presidente Lula voltou a criticar hoje a taxa básica de juros de 13,75% e disse que, se mesmo assim a meta de inflação não for atingida, melhor mudar a meta. O presidente também não gostou da fala do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre a mudança na política de preços da Petrobras. Ele desautorizou o anúncio. Ontem, o ministro disse que a empresa deixaria de acompanhar as cotações internacionais de petróleo para dar prioridade ao mercado interno. Hoje, Lula disse que realmente haverá uma alteração e que o país não pode ficar refém do que acontece no exterior. Mas garantiu que nada foi acertado e que, antes de qualquer coisa, é preciso que o presidente da República convoque uma reunião para que o assunto seja discutido. Lula ainda disse aos jornalistas que a antecipação da notícia causou irritação na cúpula da Petrobras e reafirmou que todas as decisões do governo têm que ser discutidas e apenas depois de avaliados todos os prós e contras poderão ser divulgadas. Durante o café da manhã com os jornalistas, o presidente voltou a criticar a atual taxa de juros de 13,75% ao ano e contestou uma declaração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que para cumprir a atual meta de inflação, a Selic teria que ser o dobro da atual. No mínimo, uma coisa não razoável de ser dita, porque se a meta está errada, muda-se a meta. Não é possível a gente imaginar que você possa estabelecer crédito com taxas de juros acima de 15%, 16%, 17%, 18%,
Tem gente pegando juros a 30% no mercado para fazer investimento. Não é possível um país continuar assim. Nós vamos ter que discutir com muita clareza, quando eu voltar da China, a questão de uma política de crédito para pequeno e médio empreendedor, sabe, no Brasil inteiro, para cooperativas, para o agronegócio, para os pequenos e médios empresários, para a agricultura familiar, pequeno e médio agricultor, porque somente com a circulação de dinheiro é que a gente vai poder retomar o crescimento da economia. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o governo está avaliando tributar até 500 empresas brasileiras que têm superlucros. São aquelas que recebem incentivos fiscais e depois abatem de impostos federais, como o imposto de renda. Segundo Haddad, o desconto seria permitido apenas se o dinheiro for gasto em investimentos e não para a manutenção da empresa. Se o Congresso aprovar, a medida poderá resultar em uma arrecadação extra de 90 bilhões de reais. Neste último dia útil da Semana do Mercado Financeiro, os investidores seguem na expectativa pelo relatório de emprego norte-americano previsto para amanhã. E no Brasil, o dia foi de agenda de indicadores vazia antes do feriado. Fatores que fizeram o dólar fechar em alta nesta quinta-feira, de 0,17%, cotado a R$ 5,05 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,15% aos 100.821 pontos. A produção da indústria brasileira caiu 0,3% em janeiro em relação a dezembro. Segundo o balanço divulgado hoje pelo IBGE, a atividade do setor recuou em 8 dos 15 locais pesquisados no país. Os piores resultados foram no Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso. E os melhores no Espírito Santo e Pernambuco. No mesmo período do ano passado, a indústria brasileira subiu os mesmos 0,3%. Apesar da expectativa do aumento nas vendas para a Páscoa deste ano, o número de vagas criadas na indústria de chocolate foi 7% menor em comparação com o mesmo período de 2022. Mas os fabricantes projetam um faturamento maior, tendo a internet como canal importante de negócios. A indústria abriu 7.900 postos de trabalho para a Páscoa deste ano, incluindo contratações diretas e indiretas em fábricas e pontos de vendas. Já no ano de 2022, foram 8.500 vagas abertas. A Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas disse que o número menor não representa uma expectativa de queda na produção e nas vendas, embora a entidade não forneça a projeção de faturamento. De acordo com a Bicab, as empresas notaram que desde 2021 mais consumidores passaram a comprar pela internet, reduzindo a demanda por funcionários nos pontos de venda. Os fabricantes de chocolates estimam que as vendas de Páscoa cresçam até 15% em comparação com 2022, mesmo com os preços bem mais salgados do que no ano passado. A Associação Brasileira de Supermercados informa que os preços de ovos vendidos neste ano subiram entre 13% e 18% em relação a 2022. E prevê que 1/5 dos consumidores faça as compras no sábado, na véspera da Páscoa. As gigantes globais, entre bancos e big techs, já demitiram 538 mil trabalhadores em 6 meses. Apesar das empresas Meta e Microsoft serem maioria, não são responsáveis por todo esse cenário, já que uma outra pode se tornar a maior nesse mesmo período, se colocar seu plano em ação. O UBS Group pretende demitir até 36 mil trabalhadores. Se isso acontecer, a empresa será a que mais cortou empregos no mundo dos últimos 6 meses. Aliás, essa onda de demissões que começou no fim do ano passado não está diminuindo e marca o pior início de ano desde 2009, quando 52 mil empregos foram perdidos em apenas uma semana em janeiro. De acordo com uma análise abrangente de demissões feita pela Bloomberg News, desde 1º de outubro, executivos de vários setores no mundo demitiram quase 538 mil funcionários. Agora, o relato de possíveis desligamentos do UBS Group podem reduzir a força de trabalho combinada em até 30% como parte da aquisição pelo UBS do rival de longa data, Credit Suisse.
Inclusive, Axel Lehmann, presidente do banco, pediu desculpas na reunião anual de acionistas por não ter salvado a instituição de 167 anos. Já o UBS não comentou as demissões que ocorrem logo após o colapso do Silicon Valley Bank no mês passado, que causou ondas de choque em uma economia já abalada por demissões em massa e sob pressão dos bancos centrais, focados em uma batalha de alto risco contra a inflação, aumentando o risco de recessão e ainda maior perdas de emprego. Embora a economia dos Estados Unidos tenha permanecido forte até agora, criando 311 mil vagas em fevereiro e mais de 500 mil em janeiro, a campanha cada vez mais agressiva de aumentos de juros dos bancos centrais pode expor mais vulnerabilidades em bancos como SVB e startups, que dependem fortemente de financiamento de capital de risco para manter operações e folhas de pagamento. Logo atrás do UBS, a Amazon deve eliminar cerca de 30 mil empregos após o anunciamento no mês passado. A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, ocupa o terceiro lugar com 21 mil desligamentos. Mas estas são apenas 3 das 760 empresas que cortaram mais de 500 mil de empregos desde outubro, com a média de demissões deixando a força de trabalho das empresas 10% menor, de acordo com a análise da Bloomberg. Outras 108 empresas fizeram cortes sem especificar quantos funcionários foram dispensados. O setor de tecnologia registrou algumas das maiores perdas, respondendo por quase 1/3 do total de cortes. Os líderes das empresas disseram que contrataram demais porque a demanda por seus serviços aumentou durante a pandemia. E a seguir, prevenção de incêndios em terras indígenas previne doenças cardíacas e respiratórias. E veja também, mais de 400 mil franceses saem às ruas para novos protestos contra a reforma da Previdência. A vacinação contra a gripe começa na segunda-feira, dia 10 de abril, em várias cidades brasileiras. E como sempre acontece, seguirá um cronograma com grupos prioritários. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. Nessa primeira etapa, a vacinação contra a influenza é voltada a pessoas com 60 anos ou mais, crianças com idades de 6 meses até 5 anos, gestantes e puérperas, que são aquelas mulheres que deram à luz até 45 dias, os imunossuprimidos e também os indígenas. Depois, já a partir do dia 17 de abril, serão incluídos no esquema vacinal profissionais de saúde e da educação, pessoas com deficiência e com comorbidades, profissionais de transporte coletivo rodoviário, os profissionais portuários, das forças de segurança e de salvamento, profissionais das Forças Armadas, quem trabalha no sistema prisional e aqueles que estão privados de liberdade. Para o restante da população, ainda não há agenda. Por enquanto, o Ministério da Saúde disponibilizou aqui para a capital paulista cerca de 1.500.000 doses da vacina. O Ministério da Saúde decidiu fazer uma ampla pesquisa para detalhar com maior precisão o efeito da Covid-19 no Brasil. E ainda fechou parceria com pesquisadores e epidemiologistas para o EpiCovid 2.0. O estudo vai mostrar a verdadeira dimensão da pandemia no país, colocando em evidência o impacto e as sequelas deixadas. A coleta de dados será feita por questionários que vão centrar as atenções em 4 pontos específicos: vacinação, impacto sobre a vida das famílias, histórico de infecção pelo coronavírus e sintomas de longa duração. A pesquisa, que vai custar mais de R$8 milhões ao governo federal, deverá demorar pouco mais de 2 anos. No caso das pessoas com HIV, o problema é o aumento da taxa de abandono do tratamento. Isso apesar do medicamento, que é eficaz, ser distribuído de graça. A estimativa é que 7 mil pessoas aqui no estado façam o tratamento contra a AIDS. Só no Hospital Dia da UFMS são 2 mil pacientes em acompanhamento. O SUS fornece os remédios, consultas e exames. Mesmo assim, 10% dos infectados com o vírus HIV abandonam o tratamento. Vulnerabilidade social, então uso de drogas e outras substâncias, questão
social com relação à parte financeira. Então são pessoas que já têm essa vulnerabilidade, depressão, outras doenças psiquiátricas e também uma questão da não aceitação da doença, né? E quando a pessoa deixa de tomar a medicação, a imunidade cai e surgem as doenças oportunistas. A principal é a tuberculose. Nós sabemos hoje que em média de 8 semanas, 3 meses, já tem uma redução importante da imunidade, que predispõe ao surgimento das infecções oportunistas. Este professor doutor em doenças infecciosas diz que o desafio é ter o diagnóstico rápido para outras doenças oportunistas, entre elas vários tipos de micoses. A criptococose, a pneumocistose, que são outras doenças infecciosas que também são um grande desafio para o tratamento e diagnóstico desses pacientes. O Hospital Universitário da UFMS é referência no tratamento da AIDS em Mato Grosso do Sul. Atualmente, 17 pacientes estão internados, são 20 leitos disponíveis. Em fevereiro, foi preciso improvisar leitos, porque 24 pacientes estavam internados. Além do número de internações que tem aumentado, os pacientes estão chegando aqui cada vez em estado mais grave. E muitos deles já com diagnóstico de AIDS avançada e não diagnóstico de HIV inicial. 45 anos depois do surgimento da AIDS, a ciência já conseguiu desenvolver medicamentos que controlam a doença e trazem qualidade de vida. O tempo é fundamental para o diagnóstico, porque quanto mais precoce você detecta a doença, melhor você faz a conduta de tratamento e dessa forma você acaba reduzindo o custo, porque são medicamentos de elevado custo, tempo de internação e o mais importante que é a sobrevida desses pacientes. Um dos problemas que mais afetam o Brasil são os incêndios florestais, que despertam outros, como na respiração e até no coração. Mas um estudo demonstrou que a preservação de floresta nas terras indígenas ajuda a coibir esses tipos de casos. Segundo cientistas, mais de 15 milhões de infecções cardíacas e respiratórias são evitadas anualmente graças ao serviço de conservação prestado pelos índios preservando as matas em suas terras designadas. A conclusão, publicada na revista Communications Earth and Environment do grupo Nature, saiu do trabalho de pesquisadores brasileiros e estrangeiros que analisaram o problema do ponto de vista de impacto sanitário e financeiro. O estudo também demonstrou que a preservação da floresta nas terras indígenas da Amazônia ajuda a coibir casos de problemas respiratórios e cardíacos, indiretamente ao coibir focos de poluição por queimadas. Em termos de encargos ao sistema de saúde, a economia que a poluição evitada gera prevenindo infecções foi estimada em 2 bilhões de dólares anuais. O serviço prestado pela floresta vai além da área de saúde pública. Envolve também a captação de água, a preservação da biodiversidade e a retenção do carbono que previne a mudança climática. Ou seja, as terras indígenas têm contribuição substancial para a saúde cardiorrespiratória da população da Amazônia Legal, habitada hoje por cerca de 30 milhões de brasileiros. Se a compensação financeira não for viável, é de se esperar que ao menos o reconhecimento desses serviços se reflita como respeito às terras indígenas, como sua devida homologação e proteção. O governo federal pediu ao Congresso que retire de tramitação um projeto que isenta militares e agentes de segurança de punição em operações da garantia da lei e da ordem. O pedido foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O projeto de lei que trata do chamado excludente de ilicitude foi enviado em 2019 ao Congresso e trata de situações em que militares e agentes de segurança podem deixar de ser punidos quando cometerem algo proibido por lei, como matar. O texto trata especificamente das operações de garantia da lei e da ordem, que acontecem por determinação da Presidência da República, em situações consideradas extremas, como no combate ao crime organizado e em grandes eventos internacionais. O atual ministro da Justiça, Flávio Dino, já havia afirmado que tinha a intenção de retirar o debate desta proposta do Legislativo. O projeto não chegou a ser aprovado por comissões e, por isso, cabe ao presidente da Câmara, Arthur Lira, decidir se acata ou rejeita a retirada de tramitação.
O governo também solicitou ao Congresso a retirada de tramitação de outros 3 projetos de lei. As propostas são a que limita a remoção de conteúdos na internet, que desobriga envio de recursos do pré-sal para o Fundo Social e a que institui a Política Nacional de Longo Prazo. O presidente Lula assinou hoje a portaria que concede aposentadoria ao ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. Ele vai se afastar do STF um mês antes do prazo, que seria 11 de maio, quando completará 75 anos, que é a idade limite para permanência no tribunal. Com isso, o ministro não participará da próxima sessão no Supremo, marcada para terça-feira. E a partir de agora, o presidente Lula pode indicar o seu substituto. Os franceses voltaram às ruas em mais um dia de protestos contra a reforma da Previdência. Esse é o 11º dia dos atos na França, desde que o governo apresentou o plano de aumentar a idade de aposentadoria em 2 anos. Mais de 100 pessoas foram detidas. Milhares de pessoas saíram às ruas de várias cidades da França. Na Quai de Lyon, uma das 6 grandes estações de trem de Paris, os trabalhadores do setor aprovaram uma extensão da greve em apoio ao movimento. Em outro ponto da capital francesa, os ferroviários invadiram um icônico prédio comercial, sede de várias empresas financeiras. Os invasores cantavam contra o presidente e tinham em mãos bombas de fumaça e sinalizadores. Até mesmo a Brasserie La Rotonde foi alvo da ira de manifestantes que atearam fogo no toldo do estabelecimento. As chamas foram rapidamente apagadas pelos bombeiros e a polícia estabeleceu um perímetro de segurança no local. Também foram registrados protestos em outras cidades francesas, como Nantes, onde os manifestantes e forças de segurança entraram em conflito. Em Rennes, nem mesmo a chuva impediu a realização de um ato. Apesar das novas manifestações, o movimento de protesto perdeu força e a crise chegou a um momento de estagnação. Uma reunião na quarta-feira entre a primeira-ministra Elisabeth Borne e líderes sindicais serviu apenas para constatar que os dois lados mantêm suas posições inflexíveis e aguardam a decisão do Conselho Constitucional marcada para 14 de abril. E a seguir, brasileiros que pegam a estrada neste feriado precisam ficar atentos às novas regras no trânsito. E um casal está há 3 anos viajando em um trailer para conhecer 74 parques brasileiros. E quem frequenta as ruas do centro de São Paulo tem notado que os semáforos colocados nos postes estão ficando cada vez mais altos na região. A medida foi adotada pela Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT, e tem como objetivo evitar roubos, vandalismo e o furto de cabos. A cada ano que passa, as ocorrências do tipo não param de aumentar. Entre 2019 e 2022, a alta foi de 206%. Passou de pouco menos de 2.000 casos para mais de 6.000. Segundo a CT, a altura padrão é de 1,90 m e 2,10 m. Mas, para evitar novos casos, o equipamento pode atingir 3,5 m de altura. A companhia garantiu que tem conversado com a Guarda Civil Metropolitana e as polícias civil e militar para ter novas soluções para o problema. E o Brasil não é mais o líder do ranking de seleções da FIFA. Apesar da atuação na última Copa do Mundo, quando saiu da competição nas quartas de final e até do amistoso com o Marrocos, quando perdemos por 2-1, o país ainda era o primeiro colocado. Mas hoje saiu a atualização. A campeã do mundo, a Argentina, agora está no primeiro lugar. Em segundo aparece a França, que é a vice-campeã mundial. Então o Brasil agora está em terceiro. Cansado de acumular prejuízos, o comerciante Wexon Messias Alves, de 30 anos, decidiu apelar para o bom senso de um ladrão. Olha só que ponto chegamos. Olha, a imagem vai mostrar para você. Ele deixou um recado na porta da loja de açaí de Vila Nova, em Goiânia, Goiás, onde está escrito: Senhor ladrão, por favor, não arrume mais esta porta. Em menos de 3 dias, o senhor já veio aqui 2 vezes, nos trazendo prejuízos e dor de cabeça. Tenha consciência. E dá para perceber que a porta amassada na parte de baixo
vai necessitar de um novo conserto. A ação inusitada foi tomada depois que o local foi invadido, dando prejuízo de R$5 mil ao comerciante. Agora, são 2 tentativas de arrombamento. A expectativa é que a mensagem acabe com tudo isso. Só que lá em Divinópolis, Minas Gerais, o meliante foi pego em flagrante. É este cachorro que você vai ver na tela, o vira-lata, Caramelo, que tentou sair de fininho de uma loja com um biquíni na boca, como se nada tivesse acontecido. Mas uma funcionária saiu correndo e pegou o ladrão em flagrante. Ele não queria largar o objeto do furto, mas acabou cedendo e tudo acabou bem. Como não dá para ser interrogado, não é possível saber o que ele iria fazer com o biquíni. Mas a funcionária contou que ele tem uma folha corrida no crime. Tentou uma vez furtar um tapete e também não conseguiu. Nós, como estamos na Páscoa, é bom avisar o assaltante de 4 patas de Divinópolis e todos os outros pets do país que não é preciso roubar nada nesta época do ano. Quem realmente gosta de animais de estimação não dá chocolate, porque sabe que faz mal à saúde deles. Melhor, então, olhar para as opções de guloseimas feitas especialmente para os bichinhos. Ao contrário do que as pessoas costumam acreditar, não é o açúcar do chocolate que faz mal à saúde dos pets, mas uma substância que o organismo deles não conseguem fazer o processo metabólico da mesma forma que o nosso. Ou seja, essa substância se torna tóxica. Chamada de teobromina, ela é muito parecida com a cafeína e tem a finalidade de fornecer energia. Mas os pets têm uma sensibilidade muito grande a ela e este efeito de estímulo acaba sendo potencializado. As consequências dependem da quantidade ingerida. Por exemplo, se for pequena, pode ter quadros de vômito e diarreia, mas se for grande, pode ocasionar problemas no coração, convulsões e até levar o animalzinho a óbito. Sem contar que há muitas comidas típicas de época que também representam risco para eles, como carnes e aves especiais, bacalhau, castanhas, uvas frescas e passas, sementes de frutas, temperos como cebola e alho, pois podem levar à inflamação do pâncreas. E tem os ossos, viu? Que podem causar perfuração intestinal. Em caso de dúvidas, é recomendado que o seu animal seja levado imediatamente ao médico veterinário de confiança. E agora, sem mais delongas, para que nessa Páscoa você possa agradar seu bichinho, além de petiscos nutritivos, você pode oferecer uma novidade, que é o alfarroba. Só que para ele, uma opção segura e nutritiva, pois é rica em fibras e contém diversas vitaminas e minerais e não contém cafeína e teobromina, as 2 substâncias tóxicas para eles. E também há cookies especiais para a data, feitos em formatos temáticos. Mas outra dica, nada em excesso, tudo com moderação. E hoje é o Dia Mundial da Atividade Física. Hora de saber que, mais do que simplesmente fazer exercícios, as atividades promovem socialização com benefícios tanto para o corpo como para a mente. E quem foi que disse que dança não é atividade física? Mais do que queimar calorias, gastar energias, o que proporciona o bem-estar físico e mental, a prática de exercícios físicos é fundamental para a socialização. A Organização Mundial da Saúde instituiu no dia 6 de abril de 2002 o Dia Mundial da Atividade Física. E em Dourados, a comemoração aconteceu no Parque Antenor Martins, conhecido também como Parque do Lago. Agora, o vôlei adaptado, que é o queridinho da melhor idade, também teve vez na comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física. Este corretor de imóveis está há 1 mês jogando vôlei. Ele, que foi convidado para compor o grupo de atividades da melhor idade, afirma que mesmo com pouco tempo de prática no esporte, já sente toda a diferença. É bem gostoso, porque além do exercício físico, tem a sociabilização que a gente faz com os outros integrantes da turma, né? É bom porque a gente está sempre em contato com alguém, até tem um motivo para sair de casa. Manter a atividade corporal é também colaborar para manter a saúde. O Fábio é profissional de educação física da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados e um dos organizadores do evento no município. A intenção com a comemoração é, além de levar as pessoas à prática de exercícios, também promover o bem-estar.
uma questão de saúde mental e saúde física, né? Inclusive nas articulações que a gente fez com a universidade, a gente solicitou o apoio do curso de psicologia da Unigran para se fazer presente, para fazer as orientações sobre a saúde mental e a prática da atividade física, né? A gente coloca a atividade física como um remédio para curar aí a ansiedade, a depressão e outras doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes. Então essas doenças elas surgem pelo fato do sedentarismo. Claro que tem um fator genético, que tem pessoas que já possuem essas doenças, mas muitas adquirem pelo hábito não saudável. Às vésperas do feriado, dados da Agência de Transportes do Estado de São Paulo e do Departamento de Estradas e Rodagem mostraram que apenas nas estradas do estado paulista, mais de 2 milhões de veículos devem trafegar pelas rodovias que levam ao litoral e ao interior de São Paulo. A previsão de aumento no fluxo de veículos estava prevista desde a tarde desta quinta-feira. Já para o retorno, no domingo, a previsão das autoridades é de que o tráfego intenso de veículos dure o dia todo. Mas para que você possa ter uma viagem tranquila e sem problemas, lembre-se das novas regras de trânsito que foram alteradas recentemente. Isso porque, por conta do grande fluxo de veículos, as autoridades já começaram o monitoramento das estradas. Então, atenção a alguns pontos importantes para evitar dores de cabeça. Uma das mudanças na legislação de trânsito é a obrigatoriedade do farol baixo em rodovias. Lembrando que o farol baixo é diferente da lanterna e muitas pessoas podem se confundir. Agora, os condutores de veículos equipados com luz de condução diurna não são mais obrigados a usar o farol baixo em qualquer rodovia. Outra mudança da lei é em relação ao insufilme nos vidros do veículo. A transmitância luminosa mínima agora tem valor fixado em 70%, independentemente da cor do vidro. Outra importante mudança recente é a permissão para a conversão à direita, mesmo com o semáforo vermelho, desde que haja sinalização que permita esse movimento do veículo. Além disso, existe a situação da CNH. Por conta da pandemia de Covid-19, os motoristas tinham até 8 meses para realizar a renovação da sua carteira nacional de habilitação após expirar o seu prazo de validade. No entanto, em 2023, esse prazo voltou a ser de 30 dias para que um motorista possa dirigir com sua carteira vencida enquanto realiza os trâmites para a regularização do documento. Portanto, é fundamental que todos os motoristas se informem sobre essas novidades na legislação de trânsito antes de pegarem a estrada durante o feriado prolongado para garantir uma viagem segura e sem complicações com as autoridades. Atenção e tenha um ótimo passeio! A Defesa Civil fez um alerta para quem mora e vai ficar em São Paulo e para quem vem para passar a Páscoa, vai passar a Páscoa no litoral paulista, principalmente o norte e a Baixada Santista. A previsão é de tempo chuvoso e, por isso, alguns cuidados são necessários. Quem estiver em praias deve se atentar e sair tanto da água quanto da areia quando se aproximar o temporal, porque é provável que, além da maré alta, tenha raios e ventos fortes. Se estiver na estrada, procurar informações oficiais para checar como estão as rodovias. Quem estiver dentro de casa, que seja considerada de risco, procurar observar rachaduras e trincas. Se a porta ou a janela não fecharem, é sinal de que a estrutura da casa se moveu. A água barrenta também é considerado outro sinal, ou seja, saia de casa e acione a Defesa Civil pelo número 199. Há 3 anos, um casal brasileiro decidiu largar a vida cotidiana para morar dentro de um trailer. O objetivo deles é conhecer os 74 parques nacionais do território brasileiro. Letícia e Denis são casados desde 2017. A ideia de fazer a expedição cruzando o Brasil, conhecendo parques, surgiu em 2018, após uma viagem para o Piauí, onde o casal conheceu a Serra da Capivara, parque bastante conhecido por abrigar pinturas rupestres feitas entre 6 e 12 mil anos atrás.
Durante a viagem, eles descobriram que existiam outros 2 parques nacionais relativamente próximos, a Chapada das Mesas e a Serra das Confusões. O que chamou a atenção deles foi o fato deles terem sido os únicos visitantes do parque naquele mês. Segundo o guia turístico do casal da época, o parque não recebia muitas visitas turísticas e, inclusive, pela falta de segurança do local, muitas pessoas arrancavam árvores e realizavam várias atividades ilegais. Foi então que Denis colocou em sua cabeça que precisava conhecer e valorizar mais os patrimônios naturais do Brasil antes que fosse tarde. De início, a ideia do casal era continuar trabalhando na capital paulista. Ele como economista e ela como psicóloga, tirando tempo para visitar os parques em todas as férias anuais. Mas nesse ritmo, o casal demoraria mais de 30 anos para conhecer todos os parques brasileiros. Foi aí que eles passaram a se preparar durante 3 anos para a expedição que fazem hoje e que é possível acompanhar pelo Instagram, na conta chamada de Entre Parques BR, e conhecer cada característica natural, como vales, nascentes de rios, montanhas, mangues, cavernas e também entre os mais novos ou antigos, maiores ou menores. O casal relatou que após os mais de 50 mil quilômetros rodados, a maior insegurança que enfrentam são as estradas. Por isso, evitam dirigir à noite. Ainda com alguns quilômetros para percorrer, o casal não tem planos sobre o que fazer quando a expedição acabar. O único desejo para eles é que os parques nacionais se tornem a primeira opção de viagem nas férias de famílias e amigos. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.